Boa tarde, meu nome é Lucas e hoje a gente vai gravar aqui mais um vídeo para a playlist de Laboratório de Física do Canjão Responde. E nesse vídeo a gente vai abordar uma questão sobre propagação de certezas. Bom, vamos ver a questão aqui. As duas peças no formato de sólidos regulares mostrados abaixo serão inseridos em uma máquina. Cada uma das peças terá uma massa de 250 e mais ou menos 5 kg, ou seja, a incerteza da massa é de 5 kg. Ele dá aqui as fórmulas para a área e volume do cilindro e do cone e dá alguns valores para a gente utilizar nas nossas contas. E depois ele pergunta: determine a área de superfície total e o volume total em unidades do Sistema Internacional de ambas as peças reunidas, apresentando os valores médios e as suas respectivas incertezas, obtidas mediante teoria de propagação de certezas. Vamos começar aqui então calculando a área e o volume do nosso cilindro. Então, vamos lá. Para calcular aqui a área do cilindro, ele fala aqui que a minha área vai ser igual a 2πr ao quadrado mais 2πrh. Isso aqui vai ser igual a 151.21867, utilizando os dados aqui. Agora, vamos calcular então agora a propagação de incertezas, né? Para calcular aqui a nossa propagação de incertezas, a gente vai utilizar a teoria de propagação de certezas. Para isso, a gente vai simplesmente usar aqui que a nossa incerteza da área, vou colocar R para não confundir com incerteza tipo A, vai ser igual ao quê? A raiz da nossa derivada parcial da área em relação ao raio, vezes a nossa incerteza do raio, isso aqui, ao quadrado, mais a nossa derivada parcial da área em relação à altura, vezes a incerteza da altura ao quadrado. Bom, para poder calcular essa incerteza aqui, a gente vai primeiro calcular essas derivadas parciais. O que a gente vai ter? A gente vai ter aqui que a nossa derivada parcial da área em relação ao raio. Isso aqui, vamos escrever dessa forma aqui para ficar mais claro, onde a fórmula da área é 2πr ao quadrado mais 2πrh. Calcular a derivada parcial, bem simples. Como a gente está calculando aqui em relação ao r, o h vai funcionar como mais uma constante aqui. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Vamos fazer cada uma parte aqui. A derivada parcial de 2πr ao quadrado em relação ao raio é simplesmente a regra da potência. Esse 2 aqui vai cair e vai multiplicar. Esse 2 aqui vezes 2πr, a gente vai ter 2 vezes 2πr, o expoente cai 1, né? Fica elevado a 1. Ou seja, eu já vou escrever isso aqui então como 4πr. E agora vamos fazer essa outra parte aqui mais. 2πrh. O h funciona como uma constante aqui. R, novamente, regra da potência. Vezes 1, o expoente vai ficar 0. Então vai ficar simplesmente 2πh. 2πh. E esse valor aqui vai ser igual a 66.7902, ao substituir esses valores dados aqui em cima. Para nós calcularmos agora a nossa outra derivada parcial aqui, se é a derivada parcial da área em relação à nossa altura, novamente vou escrever dessa forma aqui para ficar mais claro para a gente ver. 2πr ao quadrado mais 2πrh. Nesse caso aqui, a gente está derivando em relação à altura. E não tem nenhuma altura aqui. Não existe a variável da altura. Como nesse caso o raio está como constante, isso aqui todo, 2πr, vai ser uma constante. Então, a derivada de uma constante vai ser 0. Então, a gente vai derivar isso aqui. E, análogo à primeira aqui, 2πrh, o r é uma constante, a gente deriva em relação a h. Regra da potência aí, vai simplesmente sobrar o que pra gente? 2πr. Isso aqui vai ser igual novamente a 20.5460. Agora que nós já calculamos a derivada parcial, vamos simplesmente substituir aqui na nossa fórmula. Vamos simplesmente substituir aqui nessa fórmula. O que é que vai ter pra gente aqui? Vou colocar aqui que a nossa incerteza da área vai ser igual à nossa raiz aqui, bem grande. E pronto. Nossa primeira derivada parcial aqui, que vai ser essa aqui. Multiplicado pela incerteza da altura, que também foi dada aqui na questão. 0.05. 0.05 ao quadrado. Bom, e então a nossa incerteza da área vai ser igual a 2.2517. Tendo a nossa incerteza calculada aqui, a gente pode colocar aqui que a nossa área vai ser igual a 151.22
foi o que a gente tinha calculado aqui em cima, mais ou menos a nossa incerteza, que é 2,20 metros quadrados. Pronto. Só que a questão pede outro tipo de representação, né? Ela pede a representação desse jeito aqui, né? Com a grandeza em esse entre parênteses. Para isso a gente vai ter que dividir isso aqui por 10. Então a gente vai colocar desse jeito aqui. Vai ser 1,51, 22 mais ou menos 0,0820 vezes 10 a 2, tudo aqui em metros quadrados. Desse jeito aqui nós podemos representar da seguinte forma, né? A nossa área vai ser igual a 1,5102 vezes 10 a 2 metros quadrados. Essa vai ser a nossa área do cilindro. Vamos calcular aqui agora o nosso volume do cilindro. O nosso volume de cilindro aqui, né, foi dado na questão, que é isso aqui vai ser igual a 137,39,43 metros cúbicos. Pronto. Novamente agora nós iremos utilizar a teoria de propagação de incertezas aqui. Então como é que vai ficar a nossa propagação de certeza aqui nesse caso? A gente vai ter que a nossa incerteza do volume vai ser igual à nossa raiz das derivadas parciais da nossa fórmula em relação às suas variáveis, né? Que nesse caso é a derivada parcial do volume em relação ao raio vezes a incerteza do raio, né, ao quadrado, mais a nossa derivada parcial do volume em relação à altura vezes a incerteza da altura e aqui ao quadrado novamente. De forma análoga, vamos aqui calcular nossas derivadas parciais. Então, vamos calcular aqui uma de cada vez. A derivada parcial do volume em relação ao raio, vou escrever do mesmo jeito que escrevi as outras para ficar mais claro para a gente. Nesse caso aqui é π r ao quadrado h. Pronto. Nesse caso aqui nós estamos derivando em relação ao raio, logo o h é uma constante. Então, simplesmente a gente usará a regra da potência aqui no raio. Cairá o 2 π r h. E isso aqui vai ser igual a 84,0332. Agora calculando nossa outra derivada parcial aqui, que é a derivada parcial do volume em relação à nossa altura. Vou escrever aqui desse jeito, para conseguir entender melhor. Só que nesse caso agora nós estamos em relação à altura. A gente vai aplicar aqui a regra da potência na nossa altura e ele vai simplesmente subir porque vai ficar com o expoente zero e o 1 vai tombar para multiplicar. Então, nesse caso, vai ser πr ao quadrado, que vai ser igual a 33,5927. Agora, vamos apenas substituir aqui. Vamos propagar a incerteza. Nós vamos ter o que, né? Vamos ter que a nossa incerteza do volume vai ser igual, vou colocar uma raiz aqui, vai ser igual a 84,0332, que é a nossa derivada parcial, vezes a incerteza do raio. Como a gente viu, foi dada na questão. Vou pegar aqui, que é 0,03 ao quadrado, mais agora a derivada parcial em relação à altura, que é 33,5927, vezes a incerteza da altura que foi dada na questão, que é 0,05, isso aqui ao quadrado. Isso aqui vai nos dar que a nossa incerteza do volume vai ser igual a 3,0292. Com isso, a gente pode representar que o nosso volume é 137,39, né? Pegando o valor que a gente calculou no início da questão, mais ou menos 3,03 metros cúbicos. E, de forma análoga, utilizando a outra representação, né? A gente pode escrever aqui do mesmo jeito, né? Ou seja, a gente pode dizer que o nosso volume aqui é 1,3703 vezes 10 a 2 metros
cúbicos. Pronto. Agora nós vamos ter que calcular a área e o volume do cone. Bom, vamos vir aqui. Pronto, vamos calcular aqui a nossa área. A fórmula da área do cone aqui foi dada na questão, né? Que ela vai ser representada por πrs mais πr ao quadrado. Onde o r a gente já viu que é dado na questão, que é utilizado no cilindro, e o s também é outra variável dada na questão. Isso aqui vai ser igual a 57.0151, apenas substituindo os valores. Então agora nós iremos propagar essa incerteza aqui, né? Então, como é que vai ficar aqui, né? A gente vai ter novamente aqui nossa incerteza da área. Ela vai ser igual a derivada parcial da área em relação ao raio vezes a incerteza do raio ao quadrado. Do mesmo jeito do cilindro. E agora a derivada parcial da área em relação a S vezes a incerteza de S ao quadrado, que é outra variável que a gente está utilizando aqui na conta. Bom, do mesmo jeito, vamos aqui calcular, né, as nossas derivadas parciais para apenas substituir depois. Vamos lá. A derivada parcial da área em relação ao raio, vou escrever aqui do mesmo jeito que escrevi de outro jeito para ficar melhor da gente entender. Vamos lá. A nossa fórmula aqui nesse caso vai ser πrs mais πr ao quadrado. A gente está aqui derivando em relação a R. Logo, S é apenas uma constante aqui para a gente. Dois casos. Então, πrs, forma análoga aqui, regra da potência novamente, vai sobrar πs. E para a outra aqui, né, a gente pode simplesmente separar, fazer um de cada vez. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, e πr ao quadrado, aqui não tem o S, não precisa nem se preocupar com isso. Mas, novamente, regra da potência, vai ficar 2πr. 2πr, e isso aqui vai ser igual a 27.788. Vou substituir os valores. Agora, calculando aqui a nossa derivada parcial da área, né, em relação ao S, vai sobrar πrs mais πr ao quadrado. Pronto. Vamos agora derivar em relação ao S. Nesse caso aqui, o S vai sumir, né? Do mesmo jeito, vai tumbar o 1 e vai para o expoente zero, vai ter πr. E como o S não aparece no πr ao quadrado, isso aqui vai ser apenas uma constante para a derivada parcial, isso aí vai valer zero. Então, vamos colocar aqui, a derivada da constante é zero, certo? πr, isso aqui dá 10.273. Agora, apenas substituindo aqui na forma de propagação de certezas, o que é que nós vamos ter? A gente vai ter que a nossa incerteza da área vai ser igual a uma raiz de 27.788, que foi quanto a gente calculou aqui, da nossa derivada parcial, vezes a nossa incerteza do raio, que foi dada na questão e vale 0.03 ao quadrado, mais a nossa derivada parcial aqui que a gente calculou, 10.273, vezes a nossa incerteza do S, que foi dado na questão também, vale 0.04. Isso aqui também é um quadrado. Pronto. Essa incerteza aqui da área vale exatamente 0.9272. Desse jeito aqui, nós temos que a área vai ser 57.01, que foi o que nós calculamos aqui no início, mais ou menos 0.93 metros quadrados. Ou então, representando daquele jeito, dessa forma, a gente pode representar aqui, né? A área vale 5.709 vezes 10 a 1 metros quadrados. Pronto. Agora vamos calcular aqui o nosso volume do cone. A fórmula novamente foi dada na questão, é 1/3 de πr ao quadrado h. Isso aqui vale 45.7981. Simplesmente substituindo os valores.
Agora nós vamos propagar a incerteza, né? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que a nossa incerteza do volume vai ser novamente mais uma vez, para não perder o costume, vamos calcular aqui as nossas derivadas parciais. Derivadas parciais. Bom, desse jeito aqui. A derivada parcial do volume em relação a escrever daquele jeito para nós conseguirmos visualizar melhor aqui. A gente vai ter que derivar 1/3 de πr ao quadrado h em relação ao raio aqui, né? Bom, vamos lá, como é que a gente vai fazer isso aqui, certo? Novamente, o h aqui é como se fosse uma constante, como se fosse 1/3, π, e a gente vai só derivar o r aqui utilizando a regra da potência, que vai nos dar o quê? Isso aqui vai ser igual a 2/3 de π h. Simples. Isso aqui vale 28,0. Pronto. Agora vamos calcular nossa outra derivada parcial, que é a derivada parcial do volume em relação à altura. Escrever aqui dessa forma. Pronto. Então a gente vai ter aqui. Vou ter que derivar 1/3 de π ao quadrado h em relação à nossa altura, certo? Em relação à altura, a gente só tem a altura aqui. 1/3 de π ao quadrado é uma constante, do mesmo jeito que você derivar 2x aqui, né? Então, só sobra o número da frente. Dessa forma, o resultado da nossa derivada parcial vai ser simplesmente 1/3 de πr ao quadrado. Isso aqui vai valer 11,19757. Agora, substituindo aqui, vamos lá. A gente vai ter que a nossa incerteza do volume vai ser igual a isso, de 28,011 vezes 0,03 ao quadrado, mais, vou aumentar aqui um pouco essa raiz, 0,03 é a incerteza do raio, e 11,19757, que é a derivada parcial que a gente calculou, vezes 0,05, que é a incerteza da altura, isso ao quadrado. Bom, isso aqui vai nos dar o quê? Que a nossa incerteza do volume vai ser igual a 1,0098. Dessa forma, o volume que a gente calculou, 45,7981, mais ou menos 1,0098 metros cúbicos. E a gente pode também representar aqui da mesma forma, né? Onde a gente pode dizer que o volume vale 4,57981 mais ou menos 0,10098 vezes 10 a 1 isso tudo em metros cúbicos, ou então simplesmente, do jeito que a questão pede, 4,6 vezes 10 a 1 metros cúbicos. Agora vamos calcular aquela letra B da questão, onde ele pede para determinar um Q, onde seria uma razão da área pelo volume, e juntamente com sua incerteza. Bom, então vamos colocar aqui, vamos primeiro calcular esse suposto Q aqui, essa razão para o cilindro. Então vamos lá. Ele diz aqui, né, que esse Q vai ser igual a nossa área sobre o nosso volume do cilindro. A nossa área do cilindro aqui dada na questão vai ser 2πr ao quadrado mais 2πrh. E o nosso volume vai ser igual a πr ao quadrado h. Eu posso colocar aqui, né, o nosso 2πr em evidência. Vai me sobrar aqui r mais h. Embaixo a gente tem πr ao quadrado h. Então a gente pode aqui cortar πr com esse π com esse r aqui. Ou seja, a gente vai ter que 2 vezes r mais h dividido por RH. Escrevendo isso aqui de outra forma, separando aqui essa soma, a gente pode ter aqui o quê? Que isso aqui, nosso Q, vai ser igual a 2 sobre R mais 2 sobre H. Simplesmente separando essa soma aqui, certo? E calculando aqui, substituindo com os valores que a gente tem que isso aqui vai ser igual a 1,0
1.1006. A unidade aqui, né, a gente pode calcular, né, como a gente tem que a nossa área aqui é metros quadrados e o nosso volume aqui é metros cúbicos, a nossa área aqui então vai ser 1 sobre metro, ou, né, metro a menos 1. Então, vamos colocar aqui metro a menos 1, a nossa unidade. Eu vou apagar isso aqui, certo? Então, agora vamos propagar a incerteza desse Q. Vamos lá. A gente vai ter aqui, né, que a nossa incerteza do Q vai ser, utilizando a teoria de certezas aqui, a gente tem que vai ser aqui, ó, a derivada parcial do nosso Q em relação ao nosso raio, vezes a incerteza do raio. Isso aqui é o quadrado, mais a nossa derivada parcial do Q em relação à nossa altura, aumentar um pouquinho essa raiz aqui, vezes a incerteza da altura, isso aqui é o quadrado também. Então, como de costume aqui, vamos calcular aqui as nossas derivadas parciais de forma separada. Vamos calcular aqui as derivadas parciais. Bom, a gente vai primeiro calcular aqui, né, a derivada parcial de Q em relação ao nosso raio. Então, isso aqui é a mesma coisa que o Q, é a mesma coisa que... Eu vou escrever, né, esse 2 sobre R mais 2 sobre H de uma forma a ficar mais simples aqui, para ficar mais claro que a gente vai utilizar mais uma vez a regra da potência. Eu vou escrever isso aqui como 2 vezes o meu R a menos 1, mais 2 vezes o H elevado a menos 1. Pronto. Isso aqui vai ser o quê? Como a gente está derivando isso aqui em relação ao nosso raio, né? Logo, como nessa parte aqui da soma a gente não tem um raio, isso aqui é uma constante. Logo, derivada da constante é sempre zero. Derivando aqui 2R menos 1, né? Regra da potência. Eu vou fazer isso aqui com um pouco mais calma. 2 vezes menos 1 vezes R. E vai diminuir 1 a potência aí. Ou seja, vai ficar menos 2. Eu posso escrever isso aqui então como menos 2 sobre R ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos 0,1870. Pronto. Agora a gente vai fazer aqui a nossa derivada parcial do Q em relação à nossa altura. Escreva aqui no meio dessa forma, em relação à altura. E a mesma forma aqui. Escrever novamente desse jeito para ficar mais claro. 2 vezes R menos 1 mais 2 vezes H elevado a menos 1. Nesse caso, como a gente está derivando aqui em relação ao H, o R a menos 1 ele vai virar uma constante, né? Porque essa parte da soma não possui H. Logo, derivada da constante, zero, mais uma vez. E, de forma análoga aqui, como a gente já fez essa parte aqui em cima, vai ficar menos 2 sobre H ao quadrado. Isso aqui é igual a menos 0,1195. Agora, a gente só precisa substituir aqui. Então, o que, é que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter que a nossa incerteza do nosso Q vai ser igual a, escrever aqui a raiz, vai ser igual a nossa derivada parcial aqui em relação ao raio, que vai ser menos 0,1870 vezes a nossa incerteza do raio, que é na questão, é 0,03. Isso aqui é o quadrado, mais a nossa derivada parcial aqui em relação à altura, 0,1195 vezes a incerteza da própria altura, que é dada na questão, 0,05 ao quadrado. Então, a nossa aqui incerteza do nosso Q do cilindro vai ser igual a 0,0081. Logo, o nosso Q vai ser igual a 1,1006 mais ou menos 0,0081. Nessa questão ele não pede que a notação seja daquela forma com parênteses, ele pede que a notação seja desse jeito aqui. Então, pronto. Agora nos falta calcular o nosso Q, a nossa razão aqui para o nosso cone. Então vamos lá. Vamos colocar aqui cone. Bom, vamos fazer aqui mais uma vez, né? O nosso Q aqui é a área sobre o volume. E a área do cone é dada por πrs mais πr ao quadrado. Só relembrando, isso foi dado na questão. E o nosso volume aqui é 1/3 de πr ao quadrado h. Pronto. Vamos deixar isso aqui então um pouco mais simples, né? Esse 3 aqui, ele pode vir aqui para cima, né? Que tá em minha visão. Então eu vou representar isso aqui dessa forma. 3 vezes, e quer colocar
π e o r em evidência. Eu vou ter aqui S mais R, e aqui, ó, dividido por πr ao quadrado H. Πr ao quadrado H. Esse πr aqui, eu vou cortar com esse π e com um desses r's. Então, vai sobrar aqui que o nosso Q vai ser igual a 3 vezes S mais R, dividido por RH. Vou aqui novamente dar uma simplificada nessa soma, separá-la, e eu vou possuir 3S sobre RH mais 3 sobre H. Estou simplesmente separando os denominadores aqui. Isso aqui vai ser igual a 1,2449, novamente, metros a menos 1. Certo. Então agora vamos aqui propagar a nossa certeza, né? Pronto. Para propagar aqui a nossa certeza, a gente vai ter o quê? Que a nossa incerteza, nosso Q, vai ser igual a... Esse caso aqui é um caso um pouco mais particular. Diferente do resto da questão, onde a gente sempre tinha duas variáveis, ou o R e o H, ou o R e o S, para calcular a incerteza. Nesse caso nós temos três, que vai ser o S, o R e o H, né? O H aqui também. Pronto. Então, a gente vai ter que levar em consideração essas três variáveis, né? Então vai ficar um pouco maior. A gente vai ter que isso aqui vai ser a derivada parcial do Q em relação ao nosso S, vezes a incerteza do S, isso aqui, ó, quadrado, mais a nossa derivada parcial do Q em relação ao R agora, vezes a nossa incerteza do raio, isso aqui é o quadrado, mais, e por último, a derivada parcial do nosso Q em relação agora à altura, e vezes a incerteza da altura, isso aqui tudo ao quadrado. Bom, então vamos calcular aqui as nossas derivadas parciais. As derivadas parciais, que agora nesse caso são 3. Bom, aqui a gente vai ter a derivada parcial do Q em relação ao S. O S que vamos escrever aqui essa notação para ficar mais simples, né? 3S sobre RH mais 3 sobre H. Pronto. Vamos escrever aqui, né? Bom, aqui a gente está derivando em relação ao S. Nessa parte aqui da soma, eu não tenho nenhum S. Logo, só é a constante para nossa operação. Então, derivada da constante, 0. E nesse caso aqui, eu posso representar isso aqui da seguinte forma aqui. Ó. Vou escrever de forma rascunho e já apago. 3 sobre RH vezes S. Nessa forma aqui, é semelhante a gente derivar, por exemplo, 10x, utilizando apenas a regra da potência. Vai ficar apenas o nosso coeficiente. Ou seja, o S vai sumir e vai sobrar pra gente o quê? 3 sobre RH. E isso aqui é igual a 0,2243. Pronto. Agora vamos calcular aqui a derivada parcial do Q em relação ao R. Então, vamos escrever aqui dessa forma. É a mesma fórmula, né? 3S sobre RH mais 3 sobre H. Novamente, a gente está derivando em relação ao R agora. E nessa parte aqui da soma, não tenho R algum. Logo, isso aqui é constante, então 0. Bom, agora é análogo a gente está derivando o 1 sobre H, né? Só que eu vou ter o S sobre R aqui multiplicando, mas também vai ser uma constante. Então, vamos fazer isso aqui com calma. Vai ser 3S sobre H vezes o meu R a menos 1. Pronto. Isso aqui vai ser igual ao quê? Bom, vamos utilizar a regra de potente, porque essa parte aqui, ela é constante, né? Aqui para nossa operação. Então, tudo que importa é o R a menos 1. O menos 1 aqui vai cair. Menos 1 vezes 3S sobre H. E agora, diminuindo o expoente, R a menos 2. Pronto. Então, vou colocar aqui embaixo agora. Isso aqui vai ser igual aqui a menos 3S sobre HR ao quadrado. Isso aqui é igual a, apenas substituindo os valores, menos 0,1564. Pronto. Agora vamos calcular aqui a nossa última. Vamos calcular aqui a nossa última derivada parcial, que é a derivada parcial de Q em relação ao nosso H. Vou escrever aqui da mesma forma para a gente conseguir analisar melhor. Vamos lá. 3S sobre RH mais 3 sobre H. Pronto. Essa parte aqui, como a gente vai derivando, é muito semelhante a essa que a gente fez aqui em cima. Então, adiantando um pouco as coisas, isso aqui vai nos dar
menos 3s sobre RH ao quadrado. E essa parte aqui também é muito semelhante ao que a gente acabou de fazer, 3 sobre h. Então, simplificando um pouco mais coisas, né? Os expoentes vai cair, vai ficar ao quadrado. Vai sobrar o que aqui pra gente? Menos 3 sobre h ao quadrado, né? Porque isso aqui é como se eu tivesse 3s sobre r vezes h menos 1, que é basicamente o que a gente derivou em cima. E aqui é como se eu tivesse 3 vezes h a menos 1, que a gente também já fez um muito parecido. Um bem semelhante ali em cima. Bom, isso aqui vai ser igual a menos 0,3043. Agora tudo que a gente precisa fazer aqui é substituir. Então, vamos substituindo aqui e ver o que a gente acha. Bom, a gente vai ter que a nossa incerteza do meu Q vai ser igual a, vou botar uma raiz bem grande aqui, vai ser igual a nossa primeira derivada parcial, que valeu 0,2243, vezes agora a nossa incerteza do nosso S, né, que vale 0,04. Isso aqui ao quadrado, mais agora a nossa derivada parcial em relação ao raio, né, que é menos 0,1564, vezes a incerteza do R, que é 0,03. Isso aqui ao quadrado. E mais, por último, a derivada parcial em relação à altura, que é menos 0,3043, vezes a incerteza da altura, que é 0,05. Isso aqui ao quadrado. E essa nossa incerteza aqui de que vai valer 0,01827. Pronto. Então, tendo aqui, a gente vai ter que o nosso Q do cone é 1,2449, que foi o que a gente calculou, mais ou menos 0,0183 aqui, para ficar com a mesma quantidade de casas decimais. Pronto, galera. Essa foi aqui mais uma questão. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida pode deixar aí.